Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como eu falei em outro vídeo para vocês, vamos continuar hoje falando um pouquinho sobre a farmacologia dos medicamentos utilizados na urgência e emergência. Então eu vou deixar aqui para vocês linkado nesse card aqui já no começo do vídeo, o primeiro vídeo dessa série, né, que nós gravamos aí há um tempo atrás, onde você pode conferir ali algumas características que nós precisamos que são desejáveis nos fármacos que são utilizados na avaliação da dor, principalmente, beleza? Uma coisa muito interessante aqui nesse vídeo para vocês é que em outro vídeo, que eu postei recentemente, se vale a pena ou não fazer farmácia, alguém me perguntou se isso aqui é uma rede. Sim, minha gente, é minha rede, tá? Eu gosto muitas vezes daqui no escritório, tirar uma sonequinha depois do almoço, né? E aí, antigamente o meu estúdio ele ficava com o computador aqui, ó, e o fundo era a minha biblioteca, né? Só que a gente teve que fazer umas mudanças aqui no quarto e aqui no escritório, e aí eu tive que mudar o fundo, né? Ficou com esse fundo aqui mais pra ficar desfocadinho e tudo mais. Mas ali é o armador que eu não abro mão da minha rede, tá bom? Então fica aí pra vocês a curiosidade quando se trata de dormir. Eu adoro dormir de rede, tá bom? Bom, mas esse não é o assunto desse vídeo. Vamos nessa, vamos falar hoje sobre a avaliação dos fármacos utilizados na ausência e emergência na dor. Lembrando a vocês que nós vamos falar por classes, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, e em outra aula nós vamos falar sobre outro contexto. Fechou? Então vamos nessa. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente vai falar de dor, a gente precisa avaliar essa dor, tá? Dor, muita gente se confunde, dor não é um sinal, dor é um sintoma, tá bom? Professor, qual é a diferença de sinal e sintoma? Sinal é que você consegue ver, beleza? Sintoma, quando eu digo ver, eu tô falando mensurar, beleza? E sintoma é algo muito subjetivo, beleza? Então, quando a gente vai falar de dor e a avaliação crônica ou aguda da dor, a gente precisa definir uma escala de avaliação. Essa escala ela não pode ser confundida, por exemplo, com escala de triagem. Existem outras escalas que são chamadas escalas de triagem, e essas escalas elas são relacionadas, por exemplo, à triagem que é feita nos pacientes para eles serem melhor avaliados em determinados ambientes. Então, por exemplo, aqui no Ceará é muito comum existir uma escala chamada escala de Manchester. Eu confesso para vocês que eu não sei se essa escala ela é utilizada em outros ambientes, mas as pessoas que vão ser avaliadas através da triagem, elas vão ganhar ali, naquele instante, elas vão ganhar uma pulseirinha que vai exemplificar que tipo de atendimento aquela pessoa vai ter, né? Qual é a cor do atendimento, para onde é que ela vai ser direcionada. A dor, ela vai usar mais ou menos a mesma característica, só que você vai utilizar agora escalas de avaliação da dor. Essas escalas, elas são escalas baseadas em elementos visuais. Professor, eu não entendi essa história de elementos visuais. Como assim elementos visuais? Você pode utilizar uma escala visual analógica, que ela é chamada de EVA, escala visual analógica, onde você realmente utiliza ali uma escala de 0 a 10, eu não sei se vocês já viram, é umas reguinhas. Assim, ó, essas reguinhas, elas têm uma região verde, por exemplo, deixa eu trocar aqui a cor do pincel, elas têm uma região mais esverdeada, uma região um pouquinho mais azulada, né, aqui no centro, e uma região vermelha aqui nessa outra extremidade. Então, você consegue diferenciar a escala de cor aí. E as faces, que a escala de faces ela é indicada para crianças, né? A criança vai fazendo a caretinha mesmo e você vai tendo uma mensuração mais ou menos de como é que essa escala de dor pode ser avaliada. Bom, quando se trata de escala de dor, uma coisa muito importante é quais são os fármacos que tratam essa dor. Pois bem, minha gente, os principais fármacos utilizados no tratamento da dor são os anti-inflamatórios não esteroidais. E esses anti-inflamatórios esteroidais, eles vão utilizar a via das ciclooxigenases como principal impedimento. Então venha comigo, como é que funciona? Na sua célula, né? Na sua célula tem lá os fosfolipídios que você deve conhecer. Fosfolipídios que você deve conhecer, beleza? Estes fosfolipídios, deixa eu voltar aqui. Estes fosfolipídios, por sua vez, eles vão ter uma característica importante. Qual é essa característica, tio Rafas? Quando eles são desmembrados, eles acabam sendo metabolizados, quando há uma agressão, eles acabam sendo metabolizados por uma enzima chamada de fosfolipase A2, beleza? Essa enzima, por sua vez, metaboliza os fosfolipídios em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele é substrato para duas outras enzimas. Uma enzima chamada de LOX, lipooxigenase, e outra enzima chamada de COX, ciclooxigenase. Na via da LOX, tu vai ter a formação de leucotrienos. Professor, isso sempre acontece? Sempre acontece. E na via da COX, tu vai ter tanto o subtipo 1 como também o subtipo 2.
Normalmente se fala que o subtipo 2 são os subtipos inflamatórios. Existem outros subtipos de COX, tudo bem? Mas onde é que agem os medicamentos inibidores de ciclooxigenases? Eles agem inibindo a COX. Eles podem ser seletivos COX-2, como é o caso dos COX-IBs, ou eles podem ser menos seletivos, inibindo aí a COX-2, mas também inibindo a COX-1. Então, a inibição dessa COX faz com que mediadores inflamatórios eles sejam impedidos de serem formados, como, por exemplo, prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios. Essas prostaglandinas são responsáveis pelo processo inflamatório em si, e como esse processo inflamatório está inibido pela presença desses anti-inflamatórios, o processo inflamatório diminui, ok? No caso dos antibióticos, no caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, eles também têm alguma ação sobre o controle de temperatura. A maioria deles também são antipiréticos, tudo bem? Então é necessário que você entenda isso. Professor, então os inibidores seletivos de COX-2 eles são melhores que os de COX-1 no tratamento da dor, sim. Porém, tem um detalhe importante. Antigamente se achava que a COX-2, a única função dela era uma função extremamente ligada à inflamação e somente a ela. E não. A COX-2 ela também tem algumas atividades chamadas de constitutivas. Ela é muito importante no processo de membranagem do coração. Ali o seu coração tem as membranas, né? E essas membranas, a formação delas, é importante a COX-2 participar. E quando ela está completamente inibida, né? Quando essa COX-2 ela deixa de existir, ela deixa de ter atividade, o seu coração começa a ter alguns problemas e daí surgiu os primeiros eventos adversos graves relacionados aos inibidores seletivos de COX-2, que são justamente os problemas cardiovasculares. Combinado assim? Bom, uma vez entendido isso, a gente utiliza como exemplo base para explicar, né, para justificar a ação desses anti-inflamatórios não esteroidais, um anti-inflamatório muito comum, né, muito útil, nós falamos muito dele, que é o paracetamol, beleza? O paracetamol é um anti-inflamatório muito conhecido, muito utilizado, mas ele tem algumas características específicas. Primeiro, ele tem um fraco efeito anti-inflamatório, mas ele tem um bom efeito analgésico e um bom efeito antipirético. Veja, não é que ele não tem atividade anti-inflamatória, ele até tem, mas a atividade inflamatória relacionada ao paracetamol especificamente é fraca. Mas, professor, por que você está citando o paracetamol? Não tem uma infinidade de outros anti-inflamatórios? Sim, os demais AINES, eles têm esses três efeitos balanceados, ou seja, eles têm tanto atividade anti-inflamatória, quanto atividade analgésica, quanto atividade antipirética. Lembre-se, um detalhe importante. Eu sei que o efeito analgésico e antipirético é um efeito relacionado à inibição da inflamação. Lembre-se daqueles pilares da inflamação. Dor, analgesia, rubor, calor, edema e perca da função. Calor está diretamente ligado ao efeito antipirético também, embora esse não seja o único efeito ligado ao aumento da temperatura, ok? Mas os AINES, eles têm todos esses efeitos. Alguns AINES vão manifestar uma característica melhor do que a outra. Por exemplo, alguns têm um efeito anti-inflamatório mais intenso, mas já perdem um efeito mais analgésico. Outro tem uns efeitos antipiréticos melhores, outro já perde um bom efeito anti-inflamatório. Então, assim, é necessário que você entenda qual é a melhor escolha clínica de acordo com os sinais e sintomas do paciente, combinado? Um detalhe importante, dipirona não é um analgésico, olha. Dipirona não é um AINE, né? A gente coloca ela nesse meio, mas porque a gente não encontrou ainda um mecanismo de ação muito bem definido para a dipirona. Mas a dipirona em si, ela não se comporta como um AINE, ok? Embora tenha ali alguma ação muito próxima pelas ciclooxigenases. Fechado assim? Importante que vocês saibam disso. Bom, dito isso, eu trouxe para vocês aqui alguns analgésicos e antipiréticos que são muito comuns e que você pode utilizar eles de maneira controlada, digamos assim, para tratamento de alguns problemas relacionados à urgência e emergência. O primeiro deles são os salicilatos. Os salicilatos, calma que eu vou falar dos demais depois, tá? Os salicilatos são os primeiros anti-inflamatórios não esteroidais descobertos da humanidade. Eles inibem irreversivelmente tanto a COX-1 como a COX-2, ou seja, são pouco seletivos, reduzindo a síntese de prostaglandinas, ok? Uma vez isso acontecendo, esses antipiréticos eles também podem ser utilizados para o controle da formação de trombos. É por isso que o AS na dose de 100 mg, utilizados diariamente, pode ser um protetor, né, da formação de trombos. Por quê? Porque ele inibe a síntese de tromboxana 2. O que é que o tromboxano faz? Induz o processo de formação de trombos. Então você diminui o risco cardiovascular nesse sentido. Mas os salicilatos, eles foram descobertos com o objetivo de serem anti-inflamatórios. E são bons anti-inflamatórios, tá? Inclusive hoje, quando eu trabalhava na farmácia, um dos medicamentos que eu gostava muito de indicar, assim, quando o paciente, logicamente, observando a anamnese do paciente, observando a característica clínica, era a aspirina na forma de comprimidos efervescentes. Muito boa para o tratamento de dores de cabeça, por exemplo, aquela dor de cabeça, você teve um estresse ali, alguma raiva e tudo mais.
Bom, os salicilatos eles podem ser encontrados em formas farmacêuticas como comprimidos, soluções efervescentes e eles podem causar como efeito adverso irritação gástrica. Isso é muito importante. Por quê? Porque como ele inibe COX-1, a COX-1 ela é responsável pela reconstituição do muco que acontece lá no seu estômago. Então, toda vez que você come, seu suco gástrico degrada, né, o seu estômago ali, o muco do seu estômago, e aí esse muco precisa ser refeito. E aí, quando você inibe a COX-1 tem essa atividade, né, de ajudar na reconstituição do suco gástrico, aliás, da mucosa gástrica. O risco de sangramento é muito grande e de hepatotoxicidade também, no caso desses medicamentos, fechou? Os cuidados que você deve ter. Cuidados em pacientes que têm histórico de úlcera péptica ou insuficiência hepática. Pacientes que têm histórico de úlcera péptica, eles podem utilizar analgésicos e antipiréticos do tipo inibidores de ciclooxigenases? Ou deles podem. Porém, tem um asterisco aí. É a recomendação? Não. Se você conseguir substituir esse medicamento por outro, ou se o tratamento for muito curto, aí você pode administrar, ok? Fica melhor. Os exames laboratoriais que você pode utilizar para monitorar as atividades desses medicamentos são hemogramas e o tempo de protrombina, justamente para você entender ali se não existe um comprometimento da formação de trombos em pacientes que não apresentam essa patologia. E aí o que é que acontece? Quando você inibe essa síntese de prostaglandinas, existe uma série de efeitos. Inclusive, uma coisa muito importante, a principal contraindicação desses medicamentos que são AINES são em pacientes que têm problemas cardiovasculares ou que têm problema de hipertensão arterial. O que acontece? Né? Os pacientes que são tratados com inibidores de ciclooxigenase, eles apresentam, certo? Eles apresentam uma vasoconstrição mais elevada, certo? Essa vasoconstrição mais elevada aumenta a pressão arterial. Lembre-se que a sua pressão arterial ela pode ser regulada pelo mecanismo de elasticidade dos vasos. Então, os vasos podem se contrair ou os vasos podem relaxar. Esse processo de vasoconstrição que você está vendo aqui na nossa imagem é o processo que acontece no final, beleza? Então, no início lá do processo, uma doença renal ou uma doença cardiovascular reduz o fluxo sanguíneo, beleza? Isso faz com que aumente os vasoconstritores, como é o caso dos vasoconstritores endógenos, angiotensina 2, catecolaminas e vasopressinas. No paciente que é tratado com AINES, essa vasoconstrição normalmente aumenta, fazendo com que a pressão suba. Então, se eu tenho um paciente que já tem doença cardiovascular não tratada e eu administro nele um AINE, eu estou fazendo ali um efeito potencializador desse problema cardiovascular. Por quê? Porque eu estou causando uma vasoconstrição. Quando eu não trato, o fluxo sanguíneo renal ele responde dilatando esses vasos, reduzindo os efeitos, então, dos problemas cardiovasculares. Entenderam agora o motivo? Então é muito importante que você saiba disso. Quem faz esse efeito de contração são as prostaglandinas, ok? No caso do paracetamol, que é o segundo antipirético e analgésico muito utilizado nesses casos, ele inibe a COX no sistema nervoso central, reduzindo febre e dor. Como eu falei, ele é um potente analgésico, um potente antipirético, mas ele é um mau anti-inflamatório. Normalmente de 500 a 1 grama por via oral ou retal a cada 6, 8 horas. Eu coloquei essa dose aqui de 1 grama, mas lembre-se que é a extensão da dose, tá? Não é um comprimido só não. Então o comprimido maior que nós temos de paracetamol hoje no mercado é de 750 mg. Ele é muito seguro, tanto para grávidas quanto também para crianças, tá bom? Forma farmacêutica, comprimidos, soluções orais e supositórios. Embora a forma de supositório seja mais rara da gente ver. Quais são os principais efeitos adversos? Hepatotoxicidade em doses altas, assim como também problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais. Monitorar a função hepática em uso prolongado e os exames laboratoriais. Função renal, né? Função hepática, LT, AST e as bilirrubinas para avaliar dano hepático. Aqui eu trouxe para vocês uma série de informações entre vantagens e desvantagens relacionadas ao uso de AINES. Então eu dividi os AINES aqui nas suas subclasses. Os salicilatos, os ácidos acéticos, os ácidos propiônicos, os oxicans, os fenamatos e os inibidores seletivos de COX-2. Eu não coloquei todos, tá? Coloquei os principais representantes. Então, nos salicilatos, o principal representante é o ácido acetil salicílico. Os ácidos acéticos, o principal dele, hoje ainda utilizado, é a tolmetina. A indometacina, embora tenha um efeito anti-inflamatório, mas ela ainda é muito seletiva para COX-1, então não é utilizada na prática clínica. Os ácidos propiônicos, nós temos o ibuprofeno, o cetoprofeno, naproxeno, né? Adoro naproxeno, inclusive. Os oxicans, piroxicam, meloxicam, os fenamatos, ácido mefenâmico, ácido tranexâmico também, e os inibidores seletivos de COX-2 representados pelo celecoxib, mas lembre que tem um etoricoxib também. Então eu trouxe aqui, quais as principais vantagens e quais as principais desvantagens. Os salicilatos, principais desvantagens: distúrbios do trato gastrointestinal e sem efeito antipirético, por exemplo, no caso do diflunisal. Vantagens: baixo custo, longo histórico de segurança, menor irritação. No caso do diflunisal,
correlacionada ao ácido acetilsalicílico. Os acéticos são muito potentes, mas distúrbios no sistema nervoso central são muito comuns. Os propiônicos apresentam menor toxicidade, são muito melhores tolerados, então são os mais utilizados hoje. O mesmo vale para os oxicants. No caso dos inibidores seletivos de COX-2, o grande problema deles é o risco de aumentar infartos do miocárdio, pelo motivo que eu já expliquei anteriormente a vocês. Bom, minha gente, eu espero que você tenha gostado de mais essa aula, espero que você tenha gostado desse momento aqui com vocês. Não esquece de dar aquela força pro canal, tá? Deixa aqui o like, deixa seu comentário, sua dúvida, que eu prometo que responderei assim que possível. Eu espero que você esteja muito bem, espero que você compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas, para que elas possam ter acesso aí a essas informações para o seu colega que está estudando aí farmacologia. Pode ser que seja muito útil para ele, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e tchau, tchau.